Lucas capítulo 10, verso 20, diz assim: Porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O que mais tem motivado você a seguir a Cristo? A maioria das pessoas se sente feliz e satisfeita em servir a Deus por causa das bênçãos que podemos alcançar no Senhor, ou pelas muitas promessas de segurança e prosperidade que estão contidas na palavra. Os discípulos de Jesus ficaram maravilhados quando tiveram a experiência de expulsar demônios que dominavam a vida das pessoas. Mas Jesus chamou a atenção deles para aquilo que deveria ser o principal motivo da nossa alegria: a salvação. Nenhuma experiência espiritual que possamos vivenciar aqui na terra, ou nenhum bem material que possamos conquistar, se comparam ao que vamos experimentar na eternidade. A salvação é o nosso maior tesouro. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nenhuma mente humana pode imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu sei que muitas vezes ficamos alegres porque fomos usados por Deus, ou porque alcançamos uma bênção, uma vitória, ou uma porta que se abriu, e isso não é errado. O que não podemos fazer é valorizar essas coisas mais do que as bênçãos eternas que vamos receber um dia. Talvez Jesus tenha dito isso porque alguns não vão experimentar uma vida tão abençoada enquanto estiverem aqui na terra. Mesmo que a sua vida hoje seja marcada pela dor, pelo sofrimento e pela decepção, lembre-se de que há uma recompensa celestial te aguardando. Em Cristo somos mais que vencedores, e o nosso maior e melhor prêmio é a salvação que um dia recebemos dele. Eu quero orar por você. Senhor, que a nossa verdadeira alegria não esteja condicionada às circunstâncias, pois sabemos que ao longo da nossa vida vamos passar por momentos bons e momentos ruins, situações felizes e situações desagradáveis. Que possamos sempre nos lembrar que não somos deste mundo e que nada que conquistamos aqui se compara ao tesouro que nos espera no céu. Traga refrigério e esperança para aqueles que têm experimentado dias difíceis. Supra todas as necessidades físicas e espirituais de cada família que está vivendo tempos de crise em seu lar. E nos faça experimentar da verdadeira alegria, proporcionada pelo fato de sabermos que vamos estar um dia com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão abençoar a sua vida. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz assim: O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 3 coisas importantes que Paulo quis transmitir ao jovem Timóteo aqui nesse versículo. A primeira coisa é que existe uma salvação maravilhosa. Não se trata de ser salvo da pobreza, da doença, da guerra, da fome, da ignorância ou de governos tiranos. Tudo isso é horrível, mas existe algo bem pior por trás de tudo que é mal: o pecado. Nós precisamos ser salvos do nosso pecado. Pecadores são rebeldes, são doentes. Todos nós necessitamos ser salvos do nosso estado lastimável de desobediência e rebelião, que nos leva à condenação. A segunda coisa, que há um Salvador maravilhoso. Somente uma pessoa poderia nos livrar desse estado de miséria, de rebeldia e de todas as doenças do pecado: Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o perfeito Cordeiro do Senhor. Note que ele veio voluntariamente, porque sentiu compaixão de nós.
Jesus veio com um propósito específico de nos salvar. Ele deixou a sua glória celestial para nascer, viver e morrer neste mundo, onde foi rejeitado, incompreendido e por fim crucificado. O Criador do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se submeteu a nascer numa humilde manjedoura. Esse Deus, homem, veio para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. A terceira coisa, uma mensagem maravilhosa, que é merecedora de toda a aceitação. Esta é a mensagem. O Deus encarnado veio ao mundo para abraçar a humanidade. Não há uma história igual. O Calvário foi o toque da graça, da compaixão e da redenção proporcionadas pelo Príncipe do Universo. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Por tudo isso, essa é a mensagem mais significativa e digna de ser aceita por todos. E você que está me ouvindo, você já aceitou essa salvação maravilhosa, presente de um Salvador maravilhoso? Se você ainda não aceitou, infelizmente você está vivendo sob a maldição do pecado e o seu espírito está sendo destruído pelo pecado. Eu quero dizer para você, não perca mais tempo. Abra hoje o seu coração para esse presente indescritível de Deus, que é a maravilhosa graça manifestada na cruz do Calvário pela morte de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque um dia o Senhor olhou para nós com olhos misericordiosos, com um olhar de compaixão e nos amou tanto que deu o seu único filho para morrer por causa dos nossos pecados. Que cada um que ouve essa mensagem possa hoje verdadeiramente entregar sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma vida com o Senhor, guiada pelo Teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos, capítulo 51, verso 4, diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E os versos 16 e 17. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quantas lições podemos aprender com os salmos escritos por Davi? Eu quero falar hoje sobre o verdadeiro sentido do arrependimento para o cristão. A chave para que o arrependimento genuíno seja gerado em nosso coração é termos a consciência de que somos filhos de Deus e que quando pecamos entristecemos o coração do Pai. Muitas vezes vemos repórteres entrevistando bandidos que foram presos e eles fazem a seguinte pergunta: você está arrependido? E a resposta geralmente é a mesma: sim, eu me arrependo do que fiz. Na verdade, esse tipo de arrependimento não é verdadeiro. Ele está ligado ao fato de que os planos do bandido não deram certo. Por isso, há o sentimento de tristeza porque ele está preso, porque sua foto saiu no jornal ou porque envergonhou a família. Quando Davi escreveu Salmos 51, que é uma das maiores expressões de arrependimento contidas na palavra, naquele momento ele estava sendo confrontado pelo profeta Natã. O arrependimento é gerado no coração do rei, não por causa do julgamento do profeta ou por causa da vergonha por ter que encarar todo o povo de Israel. Davi não se entristeceu porque sua vida foi exposta ou porque seus planos de encobrir seu pecado deram errado. Davi se arrepende profundamente porque ele se conscientizou que havia pecado contra Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele era um adorador. Por isso ele diz: pequei contra ti somente. As palavras de Natã rasgaram o coração do rei. Davi percebeu que tinha desagradado a Deus profundamente. Sabemos que o arrependimento é verdadeiro
quando ele gera mudança de vida. A Bíblia não relata mais nenhuma situação semelhante a essa na história de Davi. Se você tem cometido os mesmos pecados e não consegue ser liberto, eu te peço que você pare e pense um pouco. Deus te ama e tem uma grande obra para fazer na sua vida, mas Deus abomina o seu pecado. O pecado nos afasta de Deus. Receba essa palavra no seu espírito e entenda que quando você peca, Deus se entristece. Resolva hoje mesmo levar uma vida que agrade ao Pai. Que a mesma disposição que você teve antes para o pecado, que você tenha na mesma proporção para uma vida de santidade. Deus não se agrada de sacrifícios, mas Ele quer ver em você um coração quebrantado. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe porque temos pecado contra Ti. Que essa palavra possa trazer entendimento, não somente no intelecto, mas no espírito de quem estiver ouvindo, e que o arrependimento seja gerado nesse coração. Não um sentimento de tristeza por ter sido descoberto o seu pecado, ou por causa do julgamento das pessoas, mas um arrependimento genuíno, provocado pela consciência de termos entristecido o teu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 5, versos 38 e 39 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Nessa passagem, Jesus estava dando uma valiosa lição sobre o ego. Esse texto sempre é levado para um sentido literal, como se Jesus estivesse falando, fique imóvel enquanto alguém te bate. Mas o sentido da mensagem vai muito além disso. Jesus estava falando sobre o nosso ego, sobre o orgulho e sobre a nossa vontade de estarmos sempre certos. Se dependesse de algumas pessoas, essa parte da Bíblia seria tirada, pois diz respeito a algo que está presente em todos nós e que a maioria das pessoas não consegue se livrar: o orgulho. Sempre que somos ofendidos ou injustiçados, reagimos na hora, devolvendo na mesma moeda, ou reagimos numa intensidade até maior contra quem nos ofendeu. Jesus diz que devemos aprender com Ele que é manso e humilde. Costumamos querer tirar satisfação de qualquer coisa que nos faça sentir injustiçados. Mas se vemos uma injustiça ser feita com alguém, preferimos nos abster e fingimos não ter visto. Cristo fazia exatamente o contrário. Quando o ofendiam, ele se calava e não devolvia na mesma moeda. Porém, quando ele via um ato de injustiça ser feito contra alguém, ele se mobilizava. Hoje, Jesus nos chama para viver uma vida de humildade. Devemos agir de forma diferente. Devemos agir como ele agiria. Nesse mundo, ainda prevalece o olho por olho e dente por dente. Mas nós temos que ir na contramão e entregar nossas ofensas e injustiças nas mãos de Deus. Só não confunda isso com ir contra a lei, não correndo atrás dos seus direitos como cidadão, funcionário, etc. Porém, no que diz respeito a relacionamentos, devemos tratar as pessoas, não como elas nos tratam, mas sim como gostaríamos de sermos tratados, para que Deus seja glorificado e para que as pessoas vejam a diferença entre os que andam com o Filho de Deus e os que não andam. Vamos praticar essa palavra até que o nosso orgulho seja quebrado e o nosso ego seja diminuído, fazendo com que Cristo cresça em nós. Eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por essa palavra de exortação. Sempre lemos sobre Jesus, porém o colocamos como alguém que precisa ser admirado, quando na verdade nós precisamos imitar suas atitudes. Nos perdoe por devolver para o Senhor a obrigação que nos foi dada, de sermos humildes aqui na terra, amando uns aos outros, não pagando o mal com o mal. Sempre dizemos que o Senhor é bom, o Senhor é humilde, como se nós mesmos não devêssemos ser. Ensina-nos não só a te admirar, mas a desejarmos ser parecidos contigo,
na humildade e na mansidão, como você fazia quando era injustiçado, e nos revoltando como o Senhor se revoltava quando via um ato de injustiça ser feito contra alguém. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida. Malaquias capítulo 3, verso 6 está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Nós servimos a um Deus que não muda, um Deus que não oscila e que não volta atrás em sua palavra. O fato de Deus não mudar não significa que nós também devemos ser irredutíveis. Precisamos permitir que o nosso caráter seja transformado a cada dia, segundo a vontade do Senhor, a imagem e semelhança de Cristo. Uma das principais coisas em que precisamos nos aperfeiçoar é em relação a expor nossas dúvidas e incertezas para Deus. Deus não se apavora diante das crises e dos problemas, pois Ele sabe de todas as coisas, ou seja, Ele nunca é pego de surpresa. Os nossos momentos de dúvida e incerteza não impressionam a Deus, e Ele não se sente surpreso quando demonstramos insegurança sobre Ele e sobre Sua palavra. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo e verdadeiro conosco. E para isso é preciso que tenhamos coragem de nos expor diante dele. Por mais que as nossas dúvidas e os nossos anseios pareçam infantis, não tenha receio de revelá-los para Deus. O Senhor quer nos encher com sua sabedoria e nos tornar sensíveis à sua voz. Fale com Deus. Entre no seu quarto e converse em secreto com Ele. Saiba que o Senhor está pronto para te dar as respostas que você tem buscado. Mas lembre-se que vamos ouvir de Deus aquilo que precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ela é muito melhor do que a nossa. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Nos perdoe, pois não temos te buscado com a intensidade que deveríamos. E com isso, acabamos criando uma imagem distorcida do Senhor. Que possamos ter intimidade contigo, para podermos conversar sem medo e sem receio, lembrando sempre que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que possamos ter mais fome e mais sede pela sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é com muita alegria que eu quero anunciar o nosso novo livro devocional, Recomece a Viver. São mensagens inéditas que vão fortalecer a sua fé. Adquira já o seu pelo site upbooks.com.br/Pastor Edivaldo Oliveira. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Marcos capítulo 8, versos 24 e 25 está escrito: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Jesus operou muitos milagres, porém um deles se diferenciou dos demais, e foi quando ele curou um cego na cidade de Betsaida. E essa cura foi feita em 2 etapas. No primeiro momento, Jesus impôs as mãos com saliva sobre os olhos do cego e perguntou se ele estava enxergando. Ao que o homem respondeu: Eu vejo as pessoas como árvores. Jesus impôs suas mãos novamente sobre ele e o cego passou a enxergar perfeitamente. Quando Deus opera um milagre em nossa vida, Ele quer fazê-lo por completo.
Aquele homem recebera uma cura física, mas via as pessoas como objetos. Muitas pessoas receberam um milagre de Deus em sua vida, mas ainda não aprenderam a valorizar aquilo que Deus mais ama, que são vidas. Pessoas que foram abençoadas em alguma área da sua vida, mas que ainda precisam de um segundo toque de Jesus no seu caráter, no seu temperamento, no seu orgulho, no seu modo de tratar as pessoas, na maneira como se relacionam com o sexo oposto. Enfim, não basta ser curado, ser restaurado, ter as suas finanças restauradas ou passar a enxergar as coisas espirituais. Se não souber amar ao próximo como a mim mesmo, ou orar pelos que me perseguem, cultivar um comportamento íntegro, é sinal de que a obra que Deus fez em nossa vida ainda não foi por completo. Diante desta palavra, você pode clamar a Deus por um segundo toque na sua vida. Ore, porque Ele vai transformar você por completo. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela transformação que recebemos, mas clamamos a Ti por uma restauração completa. Obrigado por nos fazer enxergar as verdades contidas na Sua palavra, mas que sejamos também curados no nosso orgulho e na maneira como lidamos com o pecado. Que o nosso temperamento seja dominado pelo Espírito Santo e que valorizemos as pessoas assim como o Senhor as valoriza. Eu oro em nome de Jesus. Amém.